Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IF Sudeste MG, Campus Rio Pomba, e hoje nós vamos continuar falando a respeito das transformações de carbono. Na primeira etapa dessa aula, nós falamos a respeito dos principais depósitos de carbono, da dinâmica entre os diferentes depósitos e como os diferentes ecossistemas armazenam, né, esse carbono no solo. E hoje, né, nessa aula nós vamos tratar a respeito, né, dos mecanismos celulares e bioquímicos de transformação dos principais elementos presentes na matéria orgânica do solo. Né, para a gente sair de uma serrapilheira recém-depositada até chegar no humus tem um caminho, e esse caminho muitas vezes envolve reações de transformação de nutrientes que nós vamos tentar sistematizar aqui e resumir para vocês. Então, vamos conversar um pouco sobre elas, né? Quando a gente pensa na matéria orgânica do solo, a gente está falando de uma matéria orgânica que apresenta celulose como seu principal constituinte, hemicelulose, né, que faz parte também da parede celular, que é o segundo principal constituinte, a lignina, né, que é um constituinte muitíssimo importante e que vai afetar diretamente a dinâmica de decomposição. Nós estamos falando também da fração solúvel de água nos solos, né, de açúcares, aminoácidos, né, ácidos alifáticos. Existem também componentes solúveis, né, como álcoois, ésteres, gorduras, óleos, ceras, proteínas, né, que são ricos em nitrogênio e enxofre, e minerais. Então a gente tem uma grande quantidade de material orgânico. Obviamente tudo isso estava presente na célula vegetal, na célula fúngica, na célula bacteriana, na célula dos animais que são depositados no solo, mas, né, o principal componente que vai contribuir com a matéria orgânica do solo são as plantas. Né? Então, por isso que celulose, hemicelulose e lignina são os principais componentes, porque são os principais componentes da parede celular das plantas. Então, vamos falar um pouco sobre decomposição microbiana e como é que ela acontece. Né? A decomposição microbiana, ela normalmente acontece a partir de polímeros. E nessa figura nós podemos ver alguns polímeros, um polímero sendo decomposto. O que é um polímero? O polímero é uma molécula é, com uma ligação em série de unidades repetidas. No nosso caso, como a gente está falando de celulose, hemicelulose, amido, nós estamos falando de polímeros de açúcares. Então, cada bolinha dessa que nós estamos vendo é um açúcar, né? Nesse caso é um polímero simples, como todas as bolinhas são iguais, é um polímero de glicose, né? Um polímero de açúcares iguais, e esses açúcares iguais eles vão sofrer a ação de enzimas de endoenzimas e exoenzimas, que são liberadas pelos micro-organismos ou que já estão disponíveis no solo, conforme a gente conversou na aula de enzimas do solo. Essas enzimas e exoenzimas vão partir esse polímero, né, inicialmente em moléculas maiores e depois em moléculas menores. Um exemplo aí é a celulose, que gera a celobiose, e depois nós vamos ter a glicosidase, que vai agir também, quebrando as partículas menores. E o produto final da decomposição no solo vão ser, né, os monômeros, né, que são justamente as menores subunidades dos polímeros. E com isso, esses monômeros eles podem ser absorvidos pelas moléculas microbianas e a partir daí ele vai poder ser utilizado tanto para a síntese de componentes celulares quanto para a respiração, para a geração de ATP e liberação de gás carbônico, o que consolidaria a mineralização desse material. Evidentemente que nós pegamos aqui um polímero muito simples e fácil de ser decomposto, ele é todo constituído pelos mesmos açúcares, né, o que facilita muito a decomposição. A gente tem as enzimas próprias para quebrar essas reações químicas, então isso faz com que esse processo todo aconteça de maneira relativamente direta, tendo um bom aproveitamento energético para os micro-organismos. Né? Mas a gente pode ter também materiais orgânicos que são mais complexos. Né? E aí, nesses materiais orgânicos mais complexos, como por exemplo as ligninas, nós não vamos ter disponível no solo as enzimas específicas para quebrar todas as reações químicas. Então, os produtos finais, nós vamos ter as endoenzimas, elas vão ter locais onde elas não vão conseguir agir e vão ter locais onde elas vão conseguir agir, justamente porque a enzima ela funciona, né, vocês lembram da bioquímica, como sistema chave-fechadura. Então tem que ser, a enzima na maioria das vezes ela é específica para um determinado tipo de ligação química. Nós temos alguns grupos de enzimas que não são específicas, que elas buscam, que elas
catalisam, né, a quebra de reações diversas, de reações das mais diversificadas possíveis. Mas, ainda assim, por vezes as ligações químicas elas estão escondidas no meio da estrutura tridimensional desses materiais, o que faz com que a enzima, mesmo tendo uma ampla capacidade de, de quebra de ligações, ela não vai conseguir fazer essas quebras. Né? Então, o que a gente está vendo aqui, de novo, são as endoenzimas e exoenzimas agindo. Né? Nós vamos ter como produtos finais monômeros, né? Partículas monoméricas, açúcares, que vão poder ser absorvidos pela planta para a síntese de componentes celulares, respiração, síntese de ATP e, eventualmente, até mineralização. Mas nós vamos ter também, nesse caso, né, produtos finais não monoméricos. E esses produtos finais que não são monoméricos, né, eles vão ser utilizados aí, vão permanecer no solo, né, como estrutura estabilizada, como matéria orgânica estabilizada, para poder acabar desencadeando na formação do humus e da matéria orgânica. Do solo estabilizado, né, que é o humus e todos os seus componentes. Então veja que nós vemos dois processos, né, essas figuras elas são bastante simples, mas elas ajudam a gente a entender mais ou menos, né, o processo de decomposição da matéria orgânica do solo e perceber também que o principal motivo pelo qual o micro-organismo atua liberando essas enzimas no solo é porque ele está em busca de energia, né, ou de carbono para a constituição dos seus componentes celulares no processo de crescimento celular. Então, essas são as questões importantes que eu gostaria de trazer para vocês. Né, e com base nessa visão, eu gostaria de falar para vocês um pouco a respeito da decomposição de alguns dos componentes químicos que nós falamos que está presente no solo. Né? Por exemplo, né, aqui a gente tem o caso das proteínas. Né? As proteínas, né, quando são depositadas no solo, elas vão passar pelo processo de proteólise. Né? A proteína ela pode ser absorvida, né, nas partículas do solo, no pH e na CTC. Ela também pode ser decomposta, né, nos seus peptídeos e pode, né, uma vez que ela for decomposta nos seus peptídeos, ela pode gerar os aminoácidos e os aminoácidos vão ser absorvidos pela biomassa microbiana, podendo, né, ser mineralizado, né, e mineralizado nas suas formas de amônio e nitrato, né, e a partir dessa mineralização ele vai ser imobilizado ou mineralizado novamente para a matéria orgânica do solo. Em alguns casos, a biomassa microbiana ela pode absorver os peptídeos diretamente e utilizar esses peptídeos para o seu crescimento ou, né, para a decomposição, a depender da disponibilidade de açúcar, né, para energia. Então, quando a gente não tem açúcar para energia, muitos organismos são capazes de quebrar, né, aminoácidos e utilizar os aminoácidos como fonte de energia. Mas os aminoácidos, na maioria das vezes, né, tendo açúcar disponível, tendo energia disponível para os micro-organismos, eles não vão desperdiçar os aminoácidos no processo de mineralização, eles vão, na verdade, utilizar os aminoácidos para a síntese de novas proteínas. Né? Então, pensando, né, no conhecimento no crescimento de álcools que a gente já viu em microbiologia, pensando que os micro-organismos procuram sempre os compostos que disponibilizam maior quantidade de energia para o catabolismo, né? Então o peptídeo, as proteínas, elas entram nesse contexto, né? De poder ser utilizado tanto para a fonte de nutrientes, né, como nitrogênio e enxofre, quanto para a utilização como fonte de energia ou para síntese de novas proteínas na célula. Bom, passamos para um outro componente importantíssimo, que é a celulose, que é certamente o componente mais abundante na matéria orgânica do solo, na matéria orgânica depositada no solo pelas plantas. Né? A celulose ela tem uma função estrutural, está na parede celular das plantas, toda célula vegetal tem muita celulose, né? E a celulose ela apresenta ligações beta-1,4, né? As subunidades são de glicose, a enzima responsável pela quebra da glicose é a celulase C1, a beta-glucosidase ou beta-glicosidase. Né? Existem vários organismos responsáveis pela quebra, né, e pela produção dessas enzimas, e a produção dessas enzimas vai levar à síntese de glicose a partir da celulose.
A grande questão é que não são todos os organismos que quebram celulose, existem muitas bactérias que apresentam essas enzimas e que são muito competentes em quebrar essas ligações, né? Então a quebra da celulose ela tem sido sempre muito buscada e ultimamente existem muitos estudos buscando os micro-organismos produtores dessas enzimas por conta da produção de etanol de segunda geração, né? E isso certamente aumentou muito o nosso conhecimento a respeito dessas enzimas, né? Nós temos também a hemicelulose. A hemicelulose também é um componente estrutural da parede celular. A gente pode ver aqui a ligação da hemicelulose com a celulose, né? Ela, tá, ela apresenta um papel complementar à celulose na estrutura das células. A hemicelulose ela já apresenta ligações beta 3 e beta 4, né, e tem como subunidades diferentes tipos de açúcares, né, como pentoses, hexoses e ácidos urônicos, né. A enzima responsável pela quebra da hemicelulose é a hemicelulase, e existem várias bactérias que fazem essa quebra, existem também fungos que fazem a quebra desse material, né, que também é um material de muita importância no solo, né, uma vez que é o segundo maior constituinte da matéria orgânica depositada por plantas disponível para decomposição. Vamos falar também um pouco do amido, né? O amido ele é o principal tipo de reserva de carboidratos em plantas. O amido ele tem dois componentes, né? A amilose e a amilopectina. A amilose ela tem ligações alfa 4, então já é uma ligação diferente. E a amilopectina ela tem ligações alfa 4 e alfa 6. E para poder fazer a quebra desse importante constituinte vegetal, a gente vai ter a beta-amilase, né, que vai atuar clivando a cada segunda ligação glucose-glucose, é uma exoenzima. Nós vamos ter a alfa-amilase, que é uma endoenzima, né, que vai atuar sobre as ligações 1,4, né, e a alfa-1,6-glucosidase, que vai atuar nas ramificações da amilopectina. Então, o amido também é um importante constituinte, também é uma importante molécula que está disponível, um polímero que está disponível no solo que vai ser disponibilizado para os micro-organismos para eles poderem obter a partir disso muita energia, né? Bom, a gente pode falar também da lignina. Vocês podem perceber por esse esquema que a lignina é, de longe, o componente mais complexo e com ligações mais diversas, né? A lignina também é estrutural, e a lignina está na parede celular justamente para conferir às plantas uma resistência na parede celular muito grande. Então, se as plantas hoje têm a característica que têm, é justamente pela presença da lignina na parede celular. Ela vai apresentar ligações beta 3 e beta 4. A subunidade básica é o fenilpropano, né, e ele fica na camada secundária das células de parede celular da lamela média. A enzima responsável é a lignase, né, mas principalmente as oxidases inespecíficas, pela grande quantidade de enzimas e de tipos de ligações diferentes que vão estar presentes nesse tipo de material. A lignina, ela não é completamente degradada no solo, mas ela é certamente decomposta em várias subunidades menores. Os principais organismos capazes de decompor a lignina são os fungos, né? Então por isso que a gente falou de vários basidiomycetos aí que produzem enzimas, né, responsáveis pela quebra da lignina, e mais lembrando sempre que a lignina ela é um material que apresenta pouca capacidade de decomposição, né? Ela é decomposta sempre de maneira parcial, justamente pela elevada complexidade das suas moléculas e porque também muitas das ligações elas vão ficar escondidas, né, e protegidas dentro desse contexto, né? Bom, vamos falar um pouco mais aqui a respeito, né, dos fenilpropanos, né, e da possível rota de degradação das ligninas, né, que vão acabar levando internamente a produção, né, de componentes que vão entrar no ciclo do ácido tricarboxílico, né, lá diretamente no ciclo de Krebs, né, uma vez que a decomposição aqui da lignina vai levar à produção de valinina, de ácido cafeico, né,
E a decomposição final desses compostos vai levar justamente à produção de succinato e de ácido acético, né, que vão entrar diretamente lá na cadeia, no ciclo do ácido tricarboxílico, né, ou no ciclo de Krebs para poder ser finalmente decomposto. O último tipo de componente que nós vamos conversar é a quitina, e a quitina ela é bastante importante porque ela é, na verdade, um polímero, né, de N-acetilglicosamina. A quitina ela vai estar presente principalmente na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos insetos, e ela vai ser decomposta por duas enzimas, né, a quitinase e a quitobiose, para a produção de glicosamina e de ácido acético que vão poder ser absorvidos pela planta, na verdade, vai poder ser absorvido pelos micro-organismos e aproveitado para o seu metabolismo, né? Tendo em vista aí que a glicosamina, o importante é destacar que a glicosamina é uma molécula que apresenta nitrogênio, né? Então ela pode ser fonte de nitrogênio também, e o ácido acético ele entra no metabolismo, no metabolismo central, né? Nas vias metabólicas centrais. Então a gente finaliza aqui essa aula, né? Tendo em vista que nós começamos na primeira aula falando da importância do carbono no planeta, né, e de que esse carbono ele sofre decomposição microbiana. Nessa aula nós falamos como é que nós demos uma visão geral da decomposição microbiana, como é que ela funciona, quais são os principais componentes, quais são as principais enzimas, quais são as principais dificuldades, né, e quem são os micro-organismos que participam desse processo, né? Então eu tenho certeza que a partir de agora você tem uma visão diferenciada a respeito da decomposição da matéria orgânica no solo. Então a gente nós nos vemos, né, na próxima aula para a gente conversar um pouco mais sobre o processo de decomposição e os desdobramentos, né, da produção da matéria orgânica do solo e da matéria orgânica estabilizada no solo. Então nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço a todos. Até mais.